turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. E dando sequência a mais uma aula, hoje nós iremos abordar sobre a reflexão filosófica. Reflexão filosófica essa, partindo do ponto de vista de um filósofo brasileiro chamado Demerval Saviani, que dentro do seu campo de estudo achou mais conveniente passar por três etapas, até se chegar ao consenso de reflexão filosófica. Demerval Saviani vai estabelecer esse primeiro momento de reflexão radical. No caso, essa radicalidade, certo, não é no sentido corriqueiro de ser inflexível, certo? É de ser flexível, que a gente sabe que a filosofia ela muda o seu ponto de vista, não é isso? Mas ser radical no sentido de tentar explicar todos os conceitos, certo? Que foram usados aí por todos os campos do pensar e do agir, ou seja, ser radical nas formas, nessas explicações de todas as pessoas, porque as compreensões são múltiplas. Então, ser radical é entender, em querer entender, compreender todas as visões. De segundo momento, chamado de reflexão rigorosa, eu gosto de fazer um paralelo com o português. Por exemplo, quando você está transcrevendo uma redação, você tem regras, onde essas regras têm que serem cumpridas. Por exemplo, a não repetição de uma palavra várias vezes no texto, não é isso? Para o texto não ficar feio, ter uma aparência agradável. Então, assim como é na redação, a filosofia aqui, dentro dessa reflexão filosófica, vai trabalhar também essa questão da reflexão rigorosa, certo? Da gente ser rigorosa na questão do elaborar uma pergunta, na questão do elaborar uma resposta. Então, quando a gente tem essa preocupação com a construção do todo, para que essa construção seja uma construção agradável aos olhos e ao ouvido, a gente está trabalhando, está lapidando essa reflexão que exige conhecimento, que exige tempo. Então, Demerval Saviani ele vai dizer o seguinte, que essa reflexão rigorosa, ou seja, o pensamento filosófico é rigoroso por ser argumentativo e por manter a coerência de suas diversas partes. Ou seja, a gente sabe que a gente tem que duvidar até da própria resposta, mas trabalhando também a questão aí da coerência na hora de jogar novamente essa resposta como uma pergunta, certo? Tratá-las bem com a forma do se fazer perguntas e se obter as respostas. No final, ele vai chamar de reflexão de conjunto, que essa reflexão de conjunto é a totalidade das duas ações anteriores. É quando eu sou radical em querer ouvir todas as opiniões distintas e quando eu trabalho essa reflexão rigorosa, certo? Para a compreensão e entendimento do todo, lapidando, certo? Deixando mais atraente aos olhos. Quando eu faço esses dois processos, eu chego aí à reflexão de conjunto, certo? Que é essa reflexão totalizante que a gente chama de reflexão filosófica, segundo Demerval Saviani. Por exemplo, dentro dessa reflexão rigorosa, existe aqui no livro de vocês uma frase, certo? Uma frase que está escrita em inglês, onde diz assim: Protect me from what I want. Proteja-me do que eu quero ou proteja-me do que eu desejo. Então, trabalhando dentro dessa reflexão rigorosa, eu pergunto a vocês, como é que eu desejo algo e no final esse desejo pode me causar um determinado mal? Proteja-me do que eu quero, proteja-me do que eu desejo. Será que é uma pessoa de fora que tem que me proteger ou será que sou eu mesma que tenho que me proteger? Dentro da filosofia, a gente vai observar a questão do desejo, certo? Seguindo um caminho e a razão seguindo o outro. Nem em todos os momentos o nosso desejo ele vai estar lá caminhando de mãos dadas com a razão, certo? Se você parar aí a questão do seu dia a dia, às vezes você quer determinada coisa que o seu pai ou sua mãe acaba dizendo não e você tem, digamos assim, logo de primeiro momento não acaba não aceitando. Aí no final,
Quando você tem aquela visão mais ampla, certo, de toda a situação, consegue enxergar as várias respostas, você vai dizer assim, não, meu pai e minha mãe lá tinham determinada razão, certo? Eles tinham, a razão estava com eles, e eu estava querendo algo que era até maléfico para mim. Então, observar que essa reflexão rigorosa, certo? Tem que partir do próprio eu, como eu falei na aula passada. Quando a gente consegue subir 2 degraus da escada e ter uma visão bem mais ampla. Então, às vezes, turma, lembre-se, o desejo, ele não está de mãos dadas com a razão. E a filosofia, como a gente já falou antes, sempre está utilizando a razão, certo? Então, os seus questionamentos e as suas indagações são a utilização da racionalidade, ok? Então, pense nessa frase. Proteja-me do que eu desejo, proteja-me do que eu quero. Será que o que eu desejo pode me fazer mal? E aí, turma? Bom, dando sequência, falando aqui de Sócrates, considerado o pai da filosofia, não é? E com a sua máxima socrática, com a sua frase só sei que nada sei, digamos assim, é a definição de filosofia, de uma forma bem mais simples, né? Só sei que nada sei. Então, Sócrates, através dessa frase, ele reconhece a sua ignorância, certo? A sua ignorância de não compreender tudo, de não saber sobre todas as coisas. E tem relatos, turma, que Sócrates, aqui na imagem pelo menos, ele parece um gatinho, né? Bonitinho. Mas dizem que ele era muito, muito, muito feio, certo? Porém, na hora que Sócrates abria a boca, ele acabava encantando todas as pessoas, certo? Os jovens, os adultos. Então, todos gostavam de ouvir as explicações de Sócrates. Lembrando aqui que Sócrates, ele nasce em Atenas, né? Na Grécia Antiga, e a gente vai observar que as polis na Grécia Antiga, nessas polis, nessas cidades, existiam as ágoras. O que eram as ágoras, professora? Eram as praças onde os cidadãos iam todos os dias debater sobre a política, sobre a administração, sobre todos os temas, certo? Era lá debatido e conversado nessas praças, chamadas de ágoras. E o que acaba acontecendo? Dentro dessas ágoras, certo? Nesse processo de se discutir sobre todos os assuntos, a gente pega a imagem do cidadão. Lembrando aqui, fazendo uma ligação com a história, que o cidadão na Grécia Antiga eram os homens, né? Os homens que tinham alguma notoriedade dentro da cidade. Os outros que tinham lá a questão do ócio, do trabalho, eles não podiam pensar nesses problemas aí da vida, eles somente tinham que trabalhar, né? Então, Sócrates, por estar nessas águas, por estar aí nessas praças, ele já era uma figura de destaque, certo? Então, como ele era uma figura de destaque, a gente vai observar que esse pensamento não vem de uma pessoa qualquer, de uma pessoa alheia ao mundo, certo? Já é de uma pessoa que tem uma notoriedade dentro da cidade, né? O que foi que acabou se destacando mais com relação à vida de Sócrates, os seus ensinamentos, certo? Que o conhecimento que ele fazia questão de dizer para todo mundo que não era um conhecimento acabado, certo? Ele estava ali aprendendo com os jovens, aprendendo com os adultos e queria aprender mais e mais, e essa aprendizagem, gente, era através de conversas, certo? Outro tópico com relação aí aos seus ensinamentos, né? Ele guia-se pelo princípio de que nada sabe. Dessa forma, ele inicia uma interrogação e o questionamento de tudo que parece óbvio. Então, quando a gente pega a questão lá de Platão e Aristóteles, quando eles estavam dizendo que o filósofo ele tem que se surpreender com o óbvio, a gente está vendo aqui, partindo do ponto do seu, digamos assim, do seu fundador, né? Do pai aí da filosofia, que ele duvidava até das próprias respostas. Digamos assim, as pessoas diziam que ele respondia as pessoas com ironia, mas não é naquela forma, digamos assim, de menosprezar as pessoas, era na forma de fazer com que a pessoa observasse que em cima da sua resposta caberia outra pergunta que muitas das vezes você não tinha a própria resposta da sua resposta.
Então, certo, ficava esse, digamos assim, mistério. As pessoas, ao mesmo tempo, tinham raiva, mas ao mesmo tempo gostavam, porque na hora que pensava que tinha a resposta pronta, Sócrates vinha com a sua retórica, né, e fazia com que as pessoas dissessem assim: ah, e agora? Eu já não sei mais o que falar, certo? Então, isso era um motivo de raiva e de amor ao mesmo tempo. Outra coisa também que ele costumava fazer era com relação à sua crítica, certo? Ao dogmatismo, a questão aí da religião, certo? Não acreditar no que a mitologia falava, exercia como verdade absoluta, porque ele já utilizava a questão da razão, certo? Uma forma de se explicar tudo. E na mitologia a gente sabe que não vai ter uma explicação, é simplesmente acreditar e pronto, né? Então, Sócrates era um assíduo, certo, crítico aqui nesse saber dogmático, certo? Mais precisamente aqui na questão da mitologia grega, né, turma? E para fechar, a gente vai observar o seguinte, que Sócrates, ele acaba sendo subversivo. Subversivo por quê? Porque ele vai desnortear, certo? Ele vai perturbar essas pessoas com as suas próprias respostas, com seu conhecimento. E isso instigava as pessoas digamos assim, a tentar dar uma resposta novamente para Sócrates, mas eles já vinham com o quê? Com outra pergunta. Então, esse era digamos assim, o barato legal de Sócrates, certo? Que fazia com que a gente caísse na nossa própria resposta. Então, isso acabou atraindo muita atenção. Os políticos estavam observando que ele tinha um poder de abrir a mente das pessoas, e isso para os políticos não era tão legal, né? Então, a gente vai observar o quê? Uma perseguição, e Sócrates vai acabar aí falecendo bem cedo, certo? Mas a sua forma de ensino era essa, através de conversa. E ele dizia que o conhecimento dele não era acabado, estava em processo de aprendizagem, e a sua frase, só relembrando aqui, só sei que nada sei, ou seja, reconhecendo a sua ignorância, que tinha que aprender muito e muito, certo? Esse era o seu lema, que ficou espalhado aí por todas as gerações, ok, turma? Então, a gente encerra o nosso conteúdo por hoje. Até a próxima aula. Espero que todos vocês tenham entendido. E tchau, tchau!